Meus amados irmãos, vamos estar começando aqui então mais uma live de estudo bíblico. Hoje nós vamos ver a história de Zaqueu. O que Zaqueu tem a ensinar para nós? O texto hoje então se chama O Encontro da Salvação. O Encontro de Salvação, e se encontra no texto de Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10. Lucas 19, do versículo 1 ao 10, vai nos contar a história de Zaqueu, o publicano. Bom, vamos ler aqui o que o texto nos diz aqui em Lucas capítulo 19, verso 1 a 10, e diz o seguinte: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então vamos entender o que acontece aqui com Zaqueu. No primeiro ponto eu queria dizer que antes de Jesus visitar Zaqueu, ele tinha curado um cego, de nascença na cidade de Jericó. E o cego ele era destituído de poder financeiro, ele era um mendigo, mostrando que Jesus Cristo ele veio para as classes baixas. E Zaqueu ele é um personagem rico. A Bíblia diz que ele era muito rico, que ele era o publicano mais rico que tinha. Ele é o chefe dos publicanos, é o publicano que tinha mais dinheiro, mostrando que Jesus veio para todo tipo de classe social. Então, o confronto entre Zaqueu e o cego, ele nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Deus está disponível para todo tipo de pessoa. Quer seja rico, quer seja pobre, quer seja branco, quer seja negro, quer seja alguém de alta patente ou de baixa patente. Deus está com as portas abertas, as portas da graça estão abertas para todo tipo de pessoa, toda classe de pessoa. Amém? A palavra de Deus ela está aberta, Jesus está aberto a toda classe de pessoa. Seja ele grande, pequeno, seja ele rico ou seja ele um pouco mais paupérrimo, Então nós temos aí que Deus ele não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus ele não busca fazer diferenciação de pessoas. Então, quando nós vemos a pregação do cego e de Zaqueu, nós vemos que o cego era mendigo e que Zaqueu era rico. E Deus não faz acepção de pessoas, ele abraça o povo como um todo. Vamos aqui então entender a questão de Zaqueu. Zaqueu significa puro, justo em hebraico. Puro e justo em hebraico significa que era uma pessoa separada. Mas uma coisa que Zaqueu não era um homem separado. Zaqueu era um homem que tinha uma profissão que era considerada uma profissão pecadora, era um publicano. Um publicano era um cobrador de imposto. O Império Romano, quando ele dominava a nação, ele elegia alguns líderes ali para serem publicanos em Israel. O publicano, então, era um judeu que cobrava imposto do seu povo para Roma. Então você pode pensar o seguinte: é como se você tivesse uma pessoa na sua casa que cobrasse imposto de você para entregar para outra nação. É como se tivesse uma pessoa que é parente sua que cobrasse imposto de você para entregar para outra nação que está te explorando. Você deve imaginar o ódio que as pessoas tinham dessa classe. As pessoas comparavam os publicanos às prostitutas, aos leprosos. É um povo que era odiado. Mas aqui essa passagem vai nos mostrar que Jesus ele tem amor para aqueles que são odiados, ele tem remédio para aqueles que estão feridos. E do mesmo jeito que ele visitou o cego, que ele curou a vista do cego, que ele curou a vista daquele que não podia ver, ele vai salvar aquele que tinha muito dinheiro, que era Zaqueu. Ele vai salvar aquele que é rico, aquele que tem condição. Então Jesus ele não faz acepção de pessoas. Zaqueu então é um publicano, um homem cobrador de imposto, odiado pela sua nação. E aqui o texto vai dizer que Zaqueu era um homem que tinha muitos problemas ali. O primeiro obstáculo dele para ver Jesus era a sua profissão. Ele era um publicano, ele era um homem rejeitado pela sociedade, um homem que oprimia o seu próximo, um homem que vivia de cobrar imposto, de humilhar as pessoas, de extorquir dinheiro, de receber dinheiro a mais, de cobrar mais dinheiro do que era necessário.
Esse tipo de pessoa era odiado, assim como Mateus, o coletor de impostos, que Jesus chamou para ser seu discípulo. Zaqueu é da mesma classe, só que a diferença é que em Mateus ele era um publicano e Zaqueu era um chefe dos publicanos. Então todo o dinheiro de Israel, daquela parte de Jericó, ele caía na mão dele. Todo o dinheiro daquela parte de Israel caía nas mãos de Zaqueu. Então você poderia ver que esse homem ele tinha uma fama muito ruim. Zaqueu era um homem odiado, ele tinha uma fama terrível. Por quê? Porque ele fazia parte de um povo chamado publicano. Um povo ladrão, um povo que roubava impostos, extorquia o povo. Então você podia ver que ninguém ia com a cara desse homem, que era Zaqueu. Então o primeiro grande obstáculo de Zaqueu para encontrar Jesus era a sua profissão. A sua profissão, então, ela distanciava Jesus de Jesus. Ele era reprovado pela lei de Deus, né? Porque a Bíblia diz que nós não podemos fazer uso indevido da balança. Nós não podemos fazer um uso indevido dos nossos poderes. Compreende? Nós não podemos fazer o que é mal com a nossa profissão, mas Zaqueu fazia. Ele cobrava dinheiro a mais, ele era um publicano, ele extorquia seu próprio povo. O segundo grande obstáculo que Zaqueu tinha, veja no texto, olha só, verso 2, e este era um chefe dos publicanos e era rico. Então a riqueza era um grande obstáculo que Zaqueu tinha. Por que motivo, meu irmão? Porque os crentes, eles têm uma grande dificuldade quando Deus abençoa muito eles. Eles tendem a se desviar do caminho. Deus não pode dar uma grande bênção para uma pessoa porque ela tende a se desviar. É isso que a Bíblia diz que aconteceu com Ezequias. O rei Ezequias, ele se tornou um rei muito rico. E a primeira coisa que ele fez foi inflar o seu ego, foi se afastar de Deus. Então, é como dizia uma grande pastora que eu conheço, ela diz que Deus muitas vezes tem que dar bênção de conta-gota, né? Bênçãos de conta-gotas. Por quê? Porque senão a pessoa se desvia. Senão a pessoa cresce o orgulho dentro dela, né? Ela acha que é ela que conseguiu aquilo ali e ela não precisa do Senhor, né? Isso é o que acontece com muitos indivíduos, né? Que se apostatam da fé no momento de bonança. Mas a Bíblia diz, lá em Deuteronômio, quando vocês entrarem na terra e se abastarem, não se desviem do Senhor, o teu Deus, porque a terra que o Senhor teu Deus te dá é dele e não de vocês. A bênção que o Senhor Deus te dá é dele e não de vocês. Amém? Então o segundo obstáculo é que Zaqueu era um homem rico. E Jesus ele dá um alerta no capítulo passado, no capítulo 18, sobre a riqueza. Ele diz o seguinte, que é mais fácil um camelo passar no fio da agulha, veja bem, meu irmão, presta bastante atenção nisso aí, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas aí o que acontece? Você fala o seguinte, então Jesus está reprovando os ricos, rico não vai para o céu, rico não acessa o céu? Não é isso que está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte, das pessoas que confiam na sua riqueza. Então Zaqueu, além de ser um homem odiado pela sociedade, um homem que tinha uma profissão suja, ele tinha outro problema. Ele tinha um problema de confiar na riqueza. Ele era muito rico, então ele podia confiar na sua riqueza. Então ele tinha esse problema. E nós devemos não confiar na nossa riqueza, mas sim no Senhor Jesus Cristo, no Deus dos exércitos, no Espírito Santo da salvação. Nós devemos colocar nossa confiança em Jesus, ainda mais nessa situação que nós estamos passando. Nós temos que nos lembrar que a Bíblia nos garante, Daniel 4,35 nos garante que Deus ele é soberano, ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Nós temos que nos despojar de tudo que nós temos. Amém? Que Deus ele sabe tudo, ele tem resolução para tudo, meus irmãos. Deus tem resolução para tudo. Né? Deus tem resolução até para a morte. Tem um ditado no Brasil que diz que só não tem jeito para a morte, mas Deus tem jeito até para a morte. Amém? Com Deus não tem esse negócio, né? Deus ele está aquém das expectativas dos homens. Então o primeiro grande obstáculo de Zaqueu era a sua profissão. Ele era um publicano. O segundo era que ele era rico. Então ele poderia confiar na sua riqueza e se desviar de Deus. E o terceiro obstáculo dele é o físico dele. Presta atenção no que ele diz aqui no verso 3. Ele diz assim, ó, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então Zaqueu era um baixinho. Zaqueu devia ter 1,60, 1,50, né? Ele não era um anão, mas ele era um baixinho. Ele não conseguia ver Jesus porque tinha gente demais. Lembrando que Jesus tinha acabado de curar um cego em Jericó e ele foi visitar Zaqueu. Isso já era de tarde já. Ele tinha acabado de curar um cego em Jericó, ele está passando. Ele diz que uma grande multidão mandava o cego calar a boca. Está lá no capítulo 18, se você ver. A grande multidão oprimia o cego. E aquela mesma multidão estava com Jesus ali andando. E Zaqueu não conseguia ver Jesus, porque ele era pequeno. Então o terceiro obstáculo que impedia Zaqueu de ver Jesus era a sua estatura. Meus irmãos, a pequena estatura de Zaqueu nos mostra que nós não devemos confiar em nós mesmos. Nós devemos olhar para Jesus. Nós não devemos olhar para a nossa pequenez. Nós devemos olhar para a grandeza de Deus. Nós não devemos olhar para a nossa impotência. Nós devemos olhar para a onipotência de Deus. Nós devemos elevar os olhos para os montes, de onde nos vem o socorro. Salmo 121.
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então, nós devemos olhar os olhos, levar os olhos para Jesus, para Deus, para o Deus que é santo, para o Senhor que é bondoso, para o Deus que é um Deus abençoador, um Deus que reconhece nossa aflição. Hebreus 4, 14 a 16 diz que Jesus Cristo ele sofreu igual nós. Né? Se você ler o Evangelho de João, de Lucas, você vai ver que ele passou fome, sede, ele passou dificuldade financeira, ele não tinha casa, ele não tinha onde dormir, e ele é sumo sacerdote sem pecado, e ele pode assumir nossas fraquezas porque ele é Deus. Jesus tem compaixão de nós, uma compaixão muito grande. Jesus se compadece das nossas dificuldades. E eu digo mais, irmão, a pequena estatura não impediu Zaqueu de ver Jesus. A pequena estatura não impediu Zaqueu de olhar para Deus. Os meus problemas, os seus problemas não podem nos impedir de olhar para Cristo. Nós não podemos deixar de olhar para Deus só porque nós estamos atarefados com problemas. É, na verdade, aí que nós devemos olhar. A Bíblia diz que na dificuldade é aí que nós devemos clamar mesmo. Quando nós estamos com problemas, quando nós estamos com dificuldades. Então, o terceiro obstáculo é a pequena estatura. A pequena estatura. O quarto grande obstáculo é o orgulho. Por ser um homem rico, um homem de alta profissão, de alta patente, esse homem era estimado pelo Império Romano. Porém, odiado pelo seu povo judeu. Então Zaqueu podia ser um homem orgulhoso, podia ser um homem cheio de si, poderia ser um homem cheio da sua vanglória, cheio da sua riqueza, cheio das suas propriedades, do seu cargo importante. Mas Zaqueu, ele despojou-se disso. Ele pensou consigo mesmo, eu não posso ser orgulhoso, eu preciso do Senhor, eu preciso de salvação, eu preciso ver este grande Deus, eu preciso ver esse grande Jesus, esse grande homem sofredor, esse homem de dores, eu preciso ver esse homem. Zaqueu então poderia ser um homem orgulhoso, poderia ter sido um homem que bate no peito e diz, eu faço, eu sou, mas não, ele decidiu se dobrar perante Deus. E ele engoliu o seu orgulho. Meu irmão, nós devemos engolir o nosso orgulho para falar com Deus. Nós devemos nos sujeitar a Deus. A Bíblia diz que Naamã, enquanto ele... Perdão, meus irmãos, perdão. A Bíblia diz que enquanto Naamã estava orgulhoso, Deus não o curou. Que só curou ele quando ele se rebaixou, quando ele se despojou do seu orgulho. Então Deus não quer que eu e você nos orgulhemos. A Bíblia diz que Deus humilha aquele que é soberbo. Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. Que Deus rejeita o orgulhoso, que Deus rejeita o homem que é altivo de olhos, mas que ele dá graça ao humilde de coração. Em Zaqueu, ele se colocou na posição dele, ele se colocou na posição de servo, ele se colocou na posição de necessitar. Ele se colocou na mesma posição do mendigo, meu irmão, do capítulo 18. Ele ficou na mesma posição do mendigo. O mendigo ficou assim, Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Então Zaqueu ele fica na mesma posição do mendigo, ele não deixa seu status social subir na sua cabeça, ele não deixa a sua profissão subir na sua cabeça, ele não deixa a sua casa, o seu dinheiro, a sua mobília, a sua riqueza, os seus veículos, os seus bens subir na sua cabeça. Não deixe sua posição social subir na sua cabeça. Nós conhecemos na Bíblia, a Bíblia nos relata de um homem chamado Nabucodonosor que deixou o seu poder subir à sua cabeça e ficou louco. Daniel 4 diz isso, diz que Deus deixou com que Nabucodonosor ficasse louco, ficasse fora de si, para que reconhecesse que Deus é o Senhor, que o Senhor é Deus. Meu irmão, essa palavra é muito importante. Nós devemos nos despojar de nós e olhar para a graça de Jesus Cristo, para a graça de Deus, para esse atributo tão bom que é a misericórdia. Amém? Embora nosso tempo de sofrimento seja grande, seja estendido, Deus está nos dizendo, olhem para mim. Isaías 45, 22 diz, olhai para mim e sede salvos vós todos os termos da terra, porque não há outro Deus além de mim. Amém? Quinto obstáculo de Zaqueu, a multidão. Meu irmão, esse aqui é um obstáculo que ultimamente anda quebrando a vida de muitas pessoas. A multidão. Quando você abre o seu Facebook, você só vê um obituário. Você só vê gente morrendo. Você só vê gente passando dificuldade. É só gente fazendo o que não presta. Só gente fazendo o que não agrega para nós. A sociedade está tomada por um caos, há um pânico geral tomado. Nós não sabemos o que fazer. Nós somos bombardeados pela multidão. A mesma multidão do capítulo 18, que estava ali com Zaqueu, era aquela que falou para o cego que ele não ia ser curado. Mandou o cego calar a boca. Uma multidão hipócrita, né, que não queria que o cego fosse curado, que não queria que ele se chegasse a Deus.
Meu irmão, não escute a multidão, escute Deus, escute Jesus, escute o Senhor da glória. Moisés deu ouvidos para o povo e Deus tirou ele da terra prometida. Moisés deu ouvidos para o povo, elegendo líderes, e Deus tirou ele da terra prometida. Não dê ouvidos à multidão, passe a multidão, deixe a multidão, caminhe contra a multidão se for preciso, mas não se atenha à multidão. Não deixe a pressão externa fazer com que você se desvie. Não deixe com que a pressão externa faça você se desviar de Deus. Pelo contrário, utilize essa pressão externa para se aproximar de Deus em choro, em agonia, em oração. Pedir para que Deus te abençoe, para que Deus te guie, para que Deus te guarde, para que Deus te liberte, para que Deus te exorte, para que Deus te console. E aí eu vou terminar os 5 obstáculos de Zaqueu e agora eu vou passar para Jesus Cristo. Então a multidão apertava aquele homem, mas aquele homem diz aqui, olha só, o verso 4 diz: e correndo adiante subiu em uma figueira brava para o ver, porque ele passava por ali. Então ele sobe num sicômoro, uma figueira brava, né, num pé de figo, de fruta de figo. Ele sobe para ver Jesus porque ele era muito pequeno, a multidão não deixava. Então aqui não quer dizer que Jesus estava longe, e ele não ia ver Jesus de longe, ele queria ver Jesus quando ele chegasse perto. Estava tão difícil dele ver que ele subiu na figueira para ver Jesus de perto. Não era para ver de longe, era para ver de perto, era para ver Jesus de cima da figueira, para achar ele no meio da multidão ali. Porque tinha tanta gente que ele não conseguia ver, ele não conseguia enxergar, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Era um monte de farofeiros ali, né, junto, querendo encostar em Jesus, querendo chegar perto de Jesus, discutindo, murmurando, brigando. E ele queria saber quem era Jesus, queria saber quem que era esse mestre que ele tinha ouvido falar. E nós podemos entender então que Zaqueu ele era um homem que prestava atenção nas coisas. É o último ponto que eu vou listar dele, ele prestava atenção nas coisas. Por que motivo? Porque ele sabia quem Jesus era. Porque se ele não soubesse quem Jesus era, ele não tinha procurado Jesus. Se ele não soubesse quem Jesus era, ele não tinha procurado o Senhor. Ele sabia quem Jesus era. Ele já tinha ouvido falar quem Jesus era. Ele já sabia que Jesus tinha salvação, que tinha cura, que tinha misericórdia, que tinha mudança de vida, que Jesus faz novas criaturas, que Jesus faz tempo novo. Zaqueu tinha isso no seu coração. Jesus era conhecido de Zaqueu. Na sua mente, Zaqueu já conhecia Jesus. Isso é o que nós chamamos de fé. De fé, sem ver. Zaqueu já cria que tinha visto Jesus. Zaqueu já tinha crido que viu Jesus. E essa fé é que Jesus honra. Jesus honra a fé. E a fé honra Jesus. A fé quer ver Jesus. A fé quer ver Deus. A fé quer ver o Espírito agir. A fé quer ver Deus se manifestar. E Deus quer ser honrado pela fé. Amém, meu irmão? Essa palavra ela é muito excelente para os nossos dias. Nós temos que nos manter na fé. Nós temos que nos ater à fé. Amém? Vamos agora passar para o ponto de Jesus. Eu listei alguns atributos aqui de Zaqueu, obstáculos. Ele foi um publicano, era um homem rico, era um homem que tinha baixa estatura, um homem oprimido pela multidão, era um homem que tinha um orgulho no seu coração. Mas ele não deixou nada disso impedir ele de se aproximar de Deus. E Jesus, ele lógico, né? Ele já sabia que Zaqueu estava procurando ele. E esse é o ponto que eu quero dizer para você. Jesus já sabe que você precisa. Jesus já sabe que você necessita. Jesus, ele é onisciente, presciente. Ele sabe tudo de você. Ele te conhece e te ama do jeito que você é. Jesus, então, é um Deus amoroso. É um Senhor de amor, é um Senhor de graça e misericórdia. É um Deus justo também, é um Deus santo. Mas é um Deus que se compadece, que se condói da nossa situação. É um Deus que tem compaixão. A ideia de compaixão no original é como se ele tivesse as entranhas revirando, né? Seu coração, seus órgãos revirassem em dor por conta de nós. A compaixão dele é tanta que ele dói por dentro. O coração dele dói por dentro. Quando ele vê a nossa situação, a nossa miséria. Nós devemos chegar a Jesus, meu irmão, não com pompa que nós somos bons, mas nós devemos chegar com ele com humildade. Somente aquele que chega com humildade ganha alguma coisa. Aquele que colhe, que semeia com lágrimas, colherá com alegria. Amém? Salmo 126, verso 5. Então Jesus ele já sabia que Zaqueu ia procurar ele. Jesus viu Zaqueu primeiro. Então esse é o ponto. Antes de você buscar Jesus, quer dizer que Jesus já te buscava. Por que motivo? Porque ele já tinha visto Zaqueu na árvore. Olha só o que o verso 5 diz. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa. Amém? Desce depressa, Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, eu já te vi tem muito tempo, Zaqueu. Zaqueu, você está me procurando, mas eu já te procurei antes, Zaqueu. Meu irmão, Jesus já está te procurando.
Jesus está te procurando, Jesus quer receber você, Jesus anseia por ter comunhão com você. O fim do homem, meu irmão, todos os catecismos que você lê, que são históricos, o fim do homem diz que ele é permanecer em Deus, é aproveitar a Deus e glorificar a Deus para sempre. O fim do homem é esse. Amém? O grande objetivo do homem é glorificar a Deus, é ter comunhão com Deus para sempre. E Jesus quer ter comunhão com nós para sempre. Deus quer ter comunhão comigo e com você para sempre. Ele quer ter comunhão todos os dias comigo e com você. O Espírito Santo de Deus quer nos guiar em comunhão com Deus, com Jesus, com o sacrifício do Senhor. Amém? Que amor é esse que Deus tem por nós, meus irmãos? Tendo nós tantos pecados e defeitos, tantos problemas, Deus nos ama com um amor eterno. Esse é um amor tão grande, meu irmão, que eu e você nós não podemos descrever. Amém? Jesus ele não estava nem aí para a condição de Zaqueu, se ele era publicano, se ele era um homem pecador, se ele era rico, se ele era orgulhoso, se a multidão oprimia e humilhava ele. Jesus não queria saber. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce dessa árvore. Me convém, olha só, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então Jesus queria ter comunhão com Zaqueu. Jesus viu Zaqueu primeiro em cima da árvore. Quando Filipe vai chamar Natanael, lá em João capítulo 1, e Natanael chama ele debaixo da figueira, Jesus fala assim para ele assim: eis aí um israelita que não tem dolo, não tem maldade. Ele fala assim: de onde tu me conheces? Olha, eu te vi quando você orava embaixo da figueira. Senhor, tu és Deus em Israel, tu és rei de Israel, Rabi. Meu irmão, do mesmo jeito que Jesus viu Natanael ali na figueira, que Filipe foi chamar ele, do mesmo jeito que Jesus viu Pedro ali no barco, do mesmo jeito que Jesus viu Zaqueu em cima da árvore, ele vê eu e você. Amém? Essa é uma grande palavra para mim e para você. Ele se condói de nós e ele quer nos abençoar com a mão de bênção. Amém? Deus, então, é um Deus gracioso, mas nós temos que ser como Zaqueu, nós temos que procurá-lo. Nós temos que ansiar por ter comunhão com Ele, nós temos que ansiar por ter uma vida mudada por Deus, nós temos que ansiar de dobrar nossos joelhos, de orar, de ler a palavra, nós temos que ansiar de ir para um culto, de ir para uma reunião de oração, nós temos que ansiar por subir na árvore e ver Jesus. Essa árvore aqui, meu irmão, ela não tem um significado, muitos estudiosos, exegetas acham que essa árvore é a igreja, mas não é a igreja, né? Não é Israel. Essa árvore é apenas um símbolo que mostra que Zaqueu fez o que podia para alcançar Deus. A Bíblia diz que nós devemos fazer tudo que Deus entrega nas nossas mãos com o que nós podemos. Nós devemos fazer o máximo de esforço para alcançar Deus. Amém? Na misericórdia, na fé, nós devemos fazer o que nós podemos para alcançar Deus, com a fé. Amém? E Deus honra a fé. Eu acho mais interessante que Jesus ele sabia que Zaqueu precisava de salvação depressa, porque ele fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Amém? Jesus então ele sabia que Zaqueu precisava de uma resolução com pressa. Então essa daqui, meu irmão, é uma situação de que eu e você temos que vir com Deus, a Deus, quando nós temos pressa de receber alguma coisa. Quando nós estamos ansiando por alguma coisa. Não deixe a ansiedade tomar conta de você. Não deixe a opressão da situação tomar conta de você. Dobre seus joelhos a Deus e vá depressa. Vá depressa, desça depressa, se encontre com Deus depressa. Amém? A Bíblia diz que enquanto Rebeca vinha com o servo Eliezer, lá em Gênesis 23, Isaac estava no campo ansiando por receber ela, de joelhos dobrados, em oração. Ele ansiava, ele estava com pressa de receber a bênção. Ele estava com pressa de casar, com pressa de mudar de vida. Ele queria ser abençoado por Deus com pressa. Amém? Zaqueu também. E Jesus, então, queria ter comunhão com Zaqueu, queria passar um tempo com Zaqueu. E eu acho interessante que na Bíblia inteira é o único momento que Jesus se autoconvida. Ele se convida para a casa de Zaqueu. Em todos os lugares. O centurião de Cafarnaum: mestre, vem na minha casa curar meu servo. O Jairo: mestre, vem na minha casa curar minha filha. A viúva de Naim, ele foi no velório, mas ele passava por ali. Amém? Todos ele ia, mas para Zaqueu não. Ele se convidou para ir na casa de Zaqueu. Zaqueu, eu vou na tua casa. Não quero saber se você vai deixar, Zaqueu. Eu não quero saber se você quer, Zaqueu. Eu vou na sua casa, porque hoje me convém passar a noite na sua casa. Amém? Que hoje eu e você possamos nos conver a nós, que Zaqueu, como Zaqueu, nós recebemos Jesus na nossa casa, na nossa vida. Amém? E por último, Jesus dá a Zaqueu o presente da salvação. Olha só o que diz aqui, né, no verso 9.
Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu irmão, olha que negócio intenso. O apóstolo Paulo diz em Romanos 4 que nós devemos seguir as pisadas de Abraão. E quais são as pisadas de Abraão? Abraão não foi um homem de grandes obras, mas o Abraão foi um homem de grande fé, foi um homem que teve uma fé que ultrapassou os limites do natural. Hebreus capítulo 11 diz que Abraão viu a terra que ele ia receber, mesmo sem pisar na terra. Amém? Que fé é essa? Uma fé sobrenatural, uma fé extraordinária que esse homem tinha. E ele tinha uma fé que engrandecia Deus, que ansiava por Deus. Aleluia, amém? Então essa é a fé que Deus honra. A salvação chegou na casa de Zaqueu por conta da fé. Deus honra a fé. Dobre-se a Deus, tenha fé em Deus, arrependa-se, busque Deus, suba na árvore e veja Cristo. Amém? Tenha fé. Amém? A salvação chegou ali. Olha só, porque esse também é filho de Abraão. Então nós devemos imitar Abraão. Nós todos somos filhos de Abraão, meu irmão. Todo aquele que tem fé em Cristo, que se apegou a Cristo, que se apegou ao Deus de Israel, ele é, por natureza espiritual, o filho de Abraão. Ele pode não ser um descendente de Abraão conforme a genética. Ele não pode ser um judeu. Ele pode não ser um judeu, um semita, mas ele é um descendente de Abraão segundo a fé. Aleluia, amém? Que você possa receber essa palavra então de salvação na sua casa hoje, porque é isso que Deus vem trazer para mim e para você, é isso que Jesus vem trazer para mim e para você, uma palavra de salvação, uma palavra de transformação, mudança. E para terminar, eu gostaria de dizer o que acontece com Zaqueu. Ele diz: Senhor, eu vou retribuir tudo que eu roubei, tudo que eu extorqui, tudo que eu fiz de mal, eu vou retribuir. Então a salvação ela é seguida de obras. Todo aquele que é salvo por Cristo, ele tem que ter obras. Ele tem que orar, ele tem que fazer o que é bem, ele tem que fazer o que é bom. O apóstolo Paulo fala assim que o mal que eu não quero, esse eu faço, mas o bem que eu não quero, o que eu quero eu não faço. Está em Romanos 7. Nós devemos lutar para fazer o bem, nós devemos lutar para ter uma mão amiga, ainda mais nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de assolação. Se alguém te chamar para orar, ore. Se alguém te chamar para jejuar, jejue. Se alguém te chamar para interceder, interceda. Amém? Não despreze as obras. A Bíblia diz em Apocalipse 14:13 o seguinte: bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, porque descansarão dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Amém? Não é a sua fé que o segue quando você vai para o céu, é as suas obras. Amém? As suas obras vão te seguir. Suas doações, suas orações, seus jejuns. Amém? Seu serviço na igreja, seu serviço fora da igreja, o seu testemunho fora da igreja. Você foi comprado para as boas obras, igual está lá em Tito, capítulo 2, verso 14. Amém? Um povo zeloso de boas obras. Amém? Vamos terminar com uma oração? Vamos buscar o Senhor. Que hoje o Senhor Jesus Cristo possa trazer salvação à sua casa. Que hoje você possa ser abençoado por Deus, subir na árvore como Zaqueu, enxergar Jesus. Amém? E ter aí um grande encontro com o Senhor hoje ainda, agora, se possível. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos o teu nome por mais essa oportunidade de estar diante de ti, Senhor, de estar diante da tua presença, de receber uma palavra, e que hoje a salvação do Senhor venha estar na nossa casa. Como Zaqueu buscou o Senhor, que nós possamos nos dobrar diante de ti, subir na árvore para ver Jesus, independentemente da multidão, da nossa estatura, da nossa condição social, que nós possamos, Jesus Cristo, estar diante de ti, Senhor, buscando ao Senhor, que o Senhor Deus Todo-Poderoso visite cada uma das famílias, de cada um daqueles que estão assistindo, da nossa cidade de Palmeiras, da cidade de Catalão, do nosso estado de Goiás, da nossa República Federativa do Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor Deus venha alcançando os leitos de hospital e cada um daqueles que necessitam de uma intervenção milagrosa, Senhor Jesus. Senhor, tem misericórdia, Deus querido. Abençoa, guarda, livra, dá livramento, dá salvação. Porque hoje convém que o Senhor Deus pouse em nossa casa. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, fiquem com Deus. Deus os abençoe. Até o próximo. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo.